Oi pessoal, o Figuras Urgs da Dança hoje, especial com a Gabriele Fraga, integrante do CADAM e formanda também de 2016. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, Cíntia. Então, para iniciarmos a entrevista de hoje, conta para nós a tua trajetória na dança. Eu comecei a dançar em 1998, quando minha mãe me colocou no balé clássico, e eu não parei mais com o balé. Eu fiz toda a formação Vaganova na mesma escola, me formei em 2010, se eu não me engano, e um pouco antes de me formar eu comecei a dar aula, fazer estágio, né, na escola. Depois de formada eu comecei a pegar turmas de baby no balé. Então eu terminei o colégio já formada no balé clássico e resolvi prestar o vestibular para dança e para fisioterapia, que eu fiquei fazendo os dois cursos. Quando eu entrei na faculdade, eu segui com o balé por 2 anos ainda, depois eu dei um tempo de fazer aula, né? Fiquei dando aula todo o tempo. Durante a minha formação no balé, eu fiz um pouco de dança aérea, fiz um pouco de dança de salão e fui fazer umas aulas de contemporâneo depois que eu entrei na faculdade, mas não é muito a minha área. Eu acho que para seguir no balé clássico, a minha professora de balé era muito importante para mim, era uma referência muito forte. Então eu acho que até aquele ponto foi ela. Eu acho que muito assim do meu lado artista vem da minha avó. Eu me refiro bastante a ela, penso bastante nela, porque a minha avó é formada em Belas Artes. Então eu acho que a minha vertente das artes é inspirada nela. A minha família sempre me incentivou no balé, né? Que eu sempre agradeço muito a eles, porque eu só tenho a formação em balé clássico porque minha mãe me colocou lá e me sustentou naquela formação, né? Que a gente sabe que não é uma coisa barata. Mas quando eu fui escolher o curso, eu não senti nenhuma resistência. Eu não tive uma faixa de bicho, né? Eles sabem que dói no meu coração, mas eles ficaram felizes com aquilo, assim, por ser uma universidade federal e uma coisa que eu gostasse. Eles sabiam que eu me achava dentro da dança. Me apoiaram nos 2 cursos, tanto na físio quanto na dança. A mudança do currículo, eu entrei em 2012 e a mudança foi no início de 2013, né? Então eu acabei seguindo pelo currículo antigo, se eu não me engano. Então eu ganhei alguns créditos, teve toda aquela coisa de tais cadeiras que eu tinha feito equivaleram a X cadeiras do novo currículo. Então eu não senti muito, mas o que eu senti bastante foi a criação desse currículo, porque como eu peguei o ano anterior, eu tive algumas daquelas reuniões com todo mundo para perguntar, que a gente pensava junto. Então eu acho que foi importante ter tido essa mudança de currículo. Eu acho significativo, acho que foi um passo bom para o curso. O PIBID. Eu considero o PIBID muito importante. Eu comecei no PIBID no segundo semestre de 2012. Então eu entrei na faculdade, fiquei um semestre sem PIBID e entrei desde lá, não sei mais. Mas para mim foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Depois que eu fui na primeira aula, dar aula numa escola do estado, eu vi que era o que eu queria. Porque eu acabei entrando na graduação em dança por causa do balé clássico. Até porque eu não sabia muito bem qual era a finalidade daquele curso. E eu queria, porque eu gostava de dar aula, mas eu dava aula de balé. E achava que eu ia seguir por ali. Depois que eu dei a primeira aula no PIBID, eu vi que era o que eu queria. E eu, a partir dali, comecei a acreditar cada vez mais na dança na escola. Que daí eu me achei dentro do curso e indico para todo mundo e acho que o PIBID não tem que acabar, porque é um passo muito importante para os alunos, para eles se identificarem, para eles entenderem o porquê daquele curso, o porquê de uma licenciatura. Acredito que até mais o PIBID Artes do que os outros, por ter esse diferencial de ser assim, o da dança, por ser uma coisa nova, normalmente quem está ali cursando agora não teve aula de dança quando estava na escola.
Então consegue se identificar mais ainda, enxergar mais ainda como que vai ser o seu futuro profissional. Então eu acho que é uma chave muito significativa, muito importante. Tem que ter, e todo mundo tem que participar, e tinha que ter várias bolsas para todo mundo poder ser privilegiado. Participei daquele de jazz que teve quando começou, que era com a Ruby. Se eu não me engano, era nas sextas de noite, aulas de jazz, que não seguiu muito adiante, mas eu participei do começo. Outro projeto de extensão teve aquele de trocas de experiências de quem entra para os bichos, que também não seguiu adiante, não sei se sou eu a peça negativa, mas comecei nele também, mas por horários eu não participei dos outros. Quando eu entrei na faculdade, eu soube do balé da URGS, eu me interessei muito, porque na época eu dançava bastante o balé, mas como eu cursava outra faculdade que ia até depois da UMA, eu acabei não fazendo audição, mas por horário não participei de nenhum outro projeto. O meu TCC, a minha orientadora é Isabela, e o nome do meu TCC é praticamente um parágrafo, mas atualmente é a avaliação do desenvolvimento motor de crianças internadas na oncologia participantes de um programa de dança. É uma viagem, é uma criação que eu tive, porque eu sempre quis entrelaçar a temática da saúde e da dança. E eu vi quando eu estava chegando mais pro final do curso que eu ia conseguir fazer isso. Então a minha ideia inicial é ministrar 2 meses de aula para crianças internadas na onco, para equiparar o desenvolvimento motor dessas crianças com crianças escolares. Então, o que eu acho lindo do meu projeto, do meu TCC, do meu trabalho, do que eu quero pesquisar e do que eu quero colocar em prática, é que ele parte da premissa de que aquelas crianças vão ter alta e vão voltar para a escola. E a gente sabe que a idade, a época da infância, ela é muito importante para o desenvolvimento motor, e aquela criança parada lá, quando ela volta, ela acaba estando atrasada. Então eu quero que essa criança saia do hospital curada e com um desenvolvimento igual de quem está lá na escola. Então ela vai voltar a 1000 como todas as outras. Essa é a proposta. Então a ideia é seguir um protocolo de testes de desenvolvimento motor, testar elas no início e testar elas depois desses 2 meses de aula, e ter um grupo controle de crianças também internadas na onco que não participem do programa de dança, para poder comparar esses resultados e também comparar com um terceiro grupo de controle na escola. Então é um trabalho bem grande, eu até não... já estamos no final do primeiro semestre do ano da formatura, eu não tenho ainda certeza de que eu vou conseguir ministrar essas aulas, mas se eu não conseguir ministrar essas aulas esse ano, a ideia é seguir para um mestrado, porque essa é a minha linha de pesquisa, é isso que eu acho que a dança tem a contribuir também nessa área. Antes de entrar para a faculdade, eu nunca tinha tido grande contato com a dança contemporânea. Na escola onde eu fiz a minha formação no balé, tinha aulas de dança contemporânea, mas eu não fiz, nunca tinha feito. E no primeiro ano que eu entrei, em 2012, a gente foi para Joinville e eu assisti a mostra contemporânea e foi um choque para mim. Foi assim, uma coisa muito nova. Eu agora não vou me lembrar o nome do espetáculo que foi, era um solo, se eu não me engano, era Cavalo Couve-Flor, era alguma coisa assim. E aquilo bateu em mim de uma maneira que eu pensei assim, a dança tem muito, muito mais do que eu já conheço. E a partir dali começaram a vir as disciplinas da faculdade que abordavam essa temática, que falavam dessa linguagem. Então foi na graduação que eu fui tendo um pequeno conhecimento daquilo que a gente sabe que é muito gigante, mas é uma área que eu me sinto curiosa em estudar para tentar entender. Acho que foi assim o meu contato. Eu acho que é muito grande, então tem muita coisa. Talvez aquela coisa de ter consciência corporal, eu só tenha começado a pensar nisso por causa da dança contemporânea. Então eu acho que sim, um pouco das minhas aulas
mudaram a partir disso, por criar uma consciência que eu acho que antes eu não pensava nisso, e acho que a dança contemporânea me trouxe isso. Pode ser por aí. Eu acho que foi mais do que eu esperava, do que eu pensava quando eu prestei o vestibular. Com certeza foi muito mais do que eu pensava lá. Mas hoje eu acredito que eu tive uma formação, que eu estou tendo uma formação muito boa, mas como ela foi muito boa e ela me criou em mim um ser mais que questiona mais e que quer melhorar ainda e que já enxergou que essa dança é muito maior do que eu pensava antes de entrar ali, me deu uma visão crítica que faz com que eu veja que o nosso curso pode e vai melhorar mais e que tá se movimentando para cada vez melhorar mais, pensando que é um curso novo, né? Não é mais tanto do que quando eu entrei, mas é um curso novo e eu tenho certeza que ele vai cada vez melhorar mais. Mas eu aconselho a cursar porque eu acho que é um bom curso. Eu acho que deveria ser criado um bacharelado, mas assim, é até ridículo ouvir isso, né? Porque parece que é assim, fácil. Pá, a gente cria. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que se criasse um bacharelado, o foco das pessoas, da grande maioria que estivesse prestando vestibular para a licenciatura, seria pela licenciatura. Então, algumas coisas que dariam para sair do nosso currículo e ir para o bacharelado, porque eu sou uma defensora da licenciatura. Então, eu acho que a gente deveria pegar mais a fundo a questão do dar aula. Mas também acho que tem que manter o que se tem. Eu não retiraria nada, mas eu aumentaria. Talvez eu colocaria um ano a mais no curso da licenciatura, pode ser. Porque a nossa quantidade de estágios ela é ótima. Mas eu aumentaria essa questão do ser professor. Discutiria mais isso. Porque eu acho que a vertente artística ela é muito importante. Então eu não retiraria, eu manteria na quantidade que a gente tem. Talvez um pouco mais de prática, porque acaba que ao longo do curso vai diminuindo um pouco, né? Colocaria um pouquinho mais de prática, mas colocaria bastante mais o ser professor. Mas eu também não tô dizendo em nenhum momento que isso não tem. Tem no nosso curso, mas eu colocaria um ano a mais para ter coisas a mais. Não retiraria. O CADAN. Quando eu entrei na universidade também em 2012, por causa daquela história de que a gente entra na Universidade Federal, a gente quer camiseta, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Não tinha na época, e eu me lembro que eu e a Tawane conversamos sobre isso, e a gente queria porque queria fazer, e aí a gente descobriu que existia um coletivo de alunos do curso. Daí a gente começou a se envolver com eles, com as gurias do coletivo. Comecei a participar, toda semana tinha reunião, e daí que eu fui entendendo o que era o coletivo, para que a gente servia. E eu acho que pra minha formação foi muito bom. Porque eu sou uma pessoa que adora estar metida em tudo, e de fazer, de acontecer. E aí eu fui vendo que a partir do coletivo a gente podia gerar essas mudanças dentro do curso. Trazer essa visão dos alunos que os professores super pedem pra gente, porque isso é uma vantagem no nosso curso, que a gente é muito próximo dos nossos professores. E eles pedem, eles gostam de ter a visão dos alunos. Então, aquele coletivo estava mostrando pra mim que podia ser um canal que estava sendo um canal muito bom e viável de linkar mais ainda os alunos com os professores. Então, eu segui ali até a gente virar CADAN, que foi em 2014, eu acho que foi 2014, que a gente conseguiu se organizar e virar CADAN. Eu acho que as maiores dificuldades do CADAN são a falta de pessoas, porque o pessoal da dança já faz muita coisa além da faculdade, os nossos horários já são muito quebrados. Então tem muita gente interessada e a fim de tá por dentro mesmo, porque acaba que o pessoal do CADAN tá por dentro de coisas que tu só como aluno acaba não enxergando, porque tu não direciona o teu olhar para isso, né? Mas a falta de pessoas é um grande problema. E eu vejo que hoje um grande desafio do CADAN tá sendo pensar como que vai ser daqui em diante, né? Porque tu tá se formando a tal, vai ficar menos gente ainda. Então, o desafio é de como
como representar esses alunos em pouco número, como saber o que todos esses alunos estão pensando, o que eles estão achando, o que eles estão querendo, né? Então, um desafio agora para o CADAN, eu acho que é se organizar para talvez montar uma nova gestão, pensando que essa gestão, que esse pessoal tá desde do coletivo, e agora tem muita mais gente no curso, então como trazer essas pessoas, o que a gente pode fazer, como que vai funcionar, como é que vai ser. Acho que esse é um dos desafios de agora, assim. Mas eu acho que o CADAN tá bem encaminhado também. Muito bem. O momento mais precioso e inesquecível ainda não aconteceu, que vai ser minha formatura, que vai ser a primeira formatura da minha vida, que eu nunca me formei em nada. Então esse vai ser o momento mais precioso. Mas, se eu não posso falar disso, tiveram muitos momentos importantes, como todo mundo diz, né? E eu fiquei agora pensando, e é muito difícil escolher um só. Então eu acho que eu vou falar 3 momentos que foram significativos. Um deles eu já mencionei, que foi o primeiro dia que eu fui dar aula no PIBID, que foi muito importante para mim, porque eu me vi professora na escola, então foi muito precioso, muito significativo. O segundo foi no último dia do encontro das graduações desse ano, que eu me vi presente e sabendo o que eu estava fazendo. E eu vi o retorno das pessoas. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto desse lado de produção também. Então, no último dia, eu vi que aqueles alunos das outras graduações estavam pensando comigo, estavam enxergando aquilo que o CADAN pensa, que eu acredito que os alunos da dança também pensam. E eu estava conseguindo gerenciar aquilo e enxergar e sentir que eles estavam não é na mesma vibe, mas estavam me vendo como profissional e que eu estava fazendo certo aquilo. Então foi importante. Então talvez o PIBID, eu como professora, o encontro de graduações, eu como produção, né? E o terceiro que eu poderia elencar como muito precioso foi o mix, que eu dancei o solo, que daí seria o eu bailarina, né? O eu artista. Acho que eu tô muito dentro do curso, porque eu tô falando dos eixos já, né? Mas eu bailarina, porque foi uma quebra, foi um momento muito importante para mim, que eu consegui colocar para fora uma coisa que estava em mim desses anos de graduação, que eu acabei me afastando dos palcos, que eu acabei deixando a Gabriele bailarina de lado. Então também foi. Acho que esses 3, assim, hoje, agora eu consigo pensar nesses 3. Talvez vou sair daqui e vou lembrar de outro, mas acho que esses 3 são muito significativos porque mostram 3 lados diferentes. E provavelmente meu TCC dando certo, o primeiro dia que eu for dar aula no hospital vai ser o 4º, porque daí eu vou estar muito realizada. Então, acho que é por aí. Eu quero fazer tudo. Tudo. Como diz a minha mãe, eu quero abraçar o mundo com os meus braços. Mas eu quero fazer mestrado, porque eu quero que esse meu projeto de TCC dê certo e eu quero seguir por essa linha. Eu quero dar aula, porque eu adoro dar aula na escola, então eu quero trabalhar no hospital, eu quero fazer mestrado, eu quero dar aula na escola, eu quero trabalhar com produção, porque eu adoro fazer isso e acho que também é minha cara. E eu quero fazer várias outras graduações, quero fazer várias coisas. Então eu vou ter que me formar, sentar e botar tudo ali no papel e ver por onde que eu vou começar tudo que eu quero fazer. Eu acho que, num primeiro momento, eu vou tentar um mestrado e partir um pouco pro lado da produção. Deixar a escola para um pouco depois, porque eu quero fazer concurso e trabalhar no estado mesmo. Então, vai ficar para um tempinho depois. Mas acho que eu não daria aula na universidade. Atualmente, eu não me vejo fazendo um mestrado e um doutorado para dar aula na universidade. Hoje, eu não enxergo isso. Mas eu quero pesquisar, produzir, dar aula, vai fazer tudo. Bom, pessoal, essa então foi a entrevista com a Gabi Fraga, né? Já me considero íntima, assim, chamando de Gabi. E, Gabi, eu agradeço muito. A Gabi eu tive mais contato
esse ano, acho que com a Gabi, e a Gabi tem um espírito de liderança muito forte, a gente vê isso muito presente em todos os eventos que ela está participando na organização. E a gente conta muito assim com a Gabi, qualquer dúvida que a gente tem, a gente se dirige direto a ela. Eu acho que parabéns, Gabi, tu tem um espírito muito forte de liderança. E te desejo muito sucesso, né? E parabéns pela formatura. E eu peço assim, deixa uma mensagem para quem quer conhecer o curso, para quem segue na graduação. Uma mensagem para quem segue na graduação. Entrem pro CADAM. Se organizem, entrem no CADAM. Mas entrem pro PIBID também. Vejam como estar na escola é lindo. Eu acho que o nosso curso ele é muito maravilhoso e a gente tem que dar uma chance para quem está pensando no que vai fazer, tem que dar uma chance, porque é um curso muito bom. E eu queria te agradecer e dizer pro pessoal não ficar com medo, que quando chegar na formatura, a gente fica muito nervoso de gravar isso, mas não é bom, é legal, vai ser um registro. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço. Obrigada, Gabi. E vamos à abertura, então, as comemorações da formatura da Gabi. Aqui, ó, tchim-tchim. Beijo pra vocês e até a próxima entrevista. Tá, deixa as coisas continuar. Filmando? Tá filmando toda essa minha crise aqui? Meu Deus. Que vergonha que dá. Ah, viu? Tá, vamos lá. Concentração.